Alguém pode ler isso, por favor? Tem uma voz boa. O papel da mãe é o desejo da mãe. É capital. O desejo da mãe não é algo que se possa suportar assim, que lhe seja indiferente. Carreia sempre estragos. Um grande crocodilo em cuja boca vocês estão, a mãe é isso. Não se sabe o que ele pode dar na telha. De estalo, fechar seu bocado. O desejo da mãe é isso. Então tentei explicar que havia algo de tranquilizador. Digo-lhes coisas simples. Estou improvisando, deve ser. Há um rolo de pedra. É claro que lá está a potência, no nível de bocado. E isso retém e isso impede. É o que se chama falo simbólico. É o rolo que os põe a salvo se, de repente, aquilo se fecha. Então, Lacan, ele usa essa metáfora, né? Consegue ver daí? É difícil. Ele coloca aqui, bom, esse é o esquema da realidade psíquica, primeira coisa de sempre. Cada um de nós tem um esquema desses. Eu ia dizendo que alguém faz a função materna, nesse ponto. Todo aquele iniciozinho, né, do qual já falou. O infância, inicialmente, está aqui. I minúsculo, entre parênteses, A minúsculo. O que quer dizer esse A minúsculo? Quer dizer que, inicialmente, a mãe, ela é um outro, é o pequeno outro, né? É um eu. O eu é um outro. Até o nosso eu é um outro. Hoje eu não estou me sentindo bem. Quer dizer isso? O meu eu não está bem. O meu eu é a terceira pessoa. É porque o meu eu vem do outro. Vem do espelhamento com esse outro. A partir desse espelhamento, eu formo uma imagem que é a minha imagem de eu. Isso é imaginário. O eu de cada um de nós é imaginário. A questão é que ele não é só imaginário, ele é simbólico também. Porque se fosse só imaginário, diz o Lacan, seríamos luas. Então, o infância ele inicia aqui, constituindo uma imagem corporal e de eu, que vem da imagem do outro. E nessa relação se constitui o falo no imaginário. O que é o falo, então, no imaginário? Já dissemos. É o objeto da completude. E eu sou para esse outro e que ele é para mim. Aqui estou e daqui não quero sair. Porém, já tenho 3 pontos aqui no quadrado. Porém, a mãe é um outro barrado, porque é um outro linguageiro. Se é linguageiro, ele também é simbólico. A mãe, ela tem outros interesses, como vimos, para além do infância. Ela direciona bastante a sua libido para o infante, mas uma parte ela vai diferenciar, ela vai direcionar para outra coisa. Então ela se desloca e ela é barrada. Na verdade, aqui não é barrado, inicialmente. O ruim dessa lousa é que não dá para apagar, né? A esquerda aqui. Porque ela vai parecer barrada aqui, ó. Que é o outro barrado.
é a própria definição de simbólico do Lacan. É difícil de explicar, né? Esses esquemas do Lacan é que ele pressupõe uma enxurrada de conceitos, mas vamos com calma, eu vou trazendo alguns desses conceitos. Como é que o Lacan teoriza o simbólico? O simbólico é um conjunto, dizer, de todos os significantes menos um. Isso é o simbólico. Então, esse S2 é um conjunto infinito que falta um para completar. Na matemática, como escrevemos? S1, S2, S3, Sn, ou seja, infinito. Porém, esse 1 foi extraído. Isso é o simbólico, e isso também é o abarrado. Ou seja, o outro barrado. É um outro descompleto. Ora, se eu não completo a mãe, no imaginário, é porque ela não é completa, ela deseja outra coisa. Se eu não completo ela, é porque eu também sou limitado. Ou seja, eu não sou esse significante que completaria o outro. É uma teorização bem abstrata, né? Mas vocês têm que começar a relacionar com toda a discussão que fizemos antes. Antes, estávamos estritamente em Freud, embora com alguma dimensão já do Lacan ali para explicar melhor Freud. Agora a gente vai adentrando no nível de abstração bem mais alto que o Lacan coloca para pensar as mesmas coisas, né? E para agilizar, para aumentar a nossa acuidade enquanto psicanalista. Então, se o simbólico é esse conjunto aberto ou incompleto, S1 e S2. Veja, S2, então, são todos os significantes possíveis. Eu resumo isso aqui, ó. Menos esse, né? Eu resumo isso daqui a S2. Para vocês verem S2 nos textos do Lacan, quer dizer isso. S é significante, tá? Significante 2, que quer dizer todos os significantes menos 1. Esse 1 é o falo, é também, né, o falo imaginário. Então eu posso colocar o S2 aqui como sinônimo do falo simbólico. Aqui nesse campo, o Lacan vai colocar o I de A. Vejam, sinônimos, né? São conceitos que são sinônimos. Falo simbólico também é o nome do pai. Né? Colocar I e P. Lembra que eu disse que o sujeito, no final do Édipo, eu, né? Isso é muita pretensão. O Freud, o Lacan e o Cabas, que eu li. Mas eu disse depois. No final do Édipo, chegamos, se tudo der certo, na melhor das hipóteses, a uma identificação ao ideal do eu. E também o detalhe de que esse ideal, ele se encaminha em direção ao nome do Pai. Esse ponto aqui seria o ponto máximo do simbólico. E também nunca chegamos totalmente nele, mas eu estou sempre me encaminhando para esse campo, se tudo der certo. Agora, o ideal do eu imaginarizado, que não põe limites ao gozo, pelo contrário, ele vai caminhando nessa direção. E o que temos aqui? Temos a fusão do eu e o outro e tudo o que isso carrega, né? É amor intenso e ódio intenso. Alguma questão?
simbólico, ele é o S2, né, a bateria de significantes, né, todos os significantes, menos um, esse S1, ele está inscrito no simbólico, ou ele tem a ver com o real que não se inscreve, ou aonde? Boa pergunta. Ele está fora da estrutura. Tá. Né? Podemos até dizer, usar o conceito que o Lacan descreve a psicose, nesse caso, porque há um diferencial aqui. No caso da psicose, é o nome do pai que é fora com ele. É o próprio S2. No caso da entrada plena no simbólico, que é o recalcamento primário, é o S1 que é fora com ele, que é incluído fora, mas com detalhe. Né? Ele está fora, mas pontualmente ele passa por esse buraco. Ele passa, então logo sai de novo. No caso do recalcamento, é o S1 que está excluído, e no caso da fora-clusão, é o S2. É o S2, está excluído. Né? Mas ó, o interessante desse esquema é o seguinte. No final da sua obra, o Lacan vai teorizar isso que ele chama de significante mestre. Então, eu estava dizendo ali. O simbólico é uma estrutura, todos os significantes possíveis, menos um. E esse S1, de vez em quando, ele passa por esse buraco. Mas tão logo ele passa, ele sai. Aí o Lacan vai fazer assim. S1, S1, S1. A quantidade é aleatória. Pode ser quantas necessárias. Aí coloca uma flechinha e S2. Aí esses parênteses que ele abriu, ele fecha. O exemplo que ele dá é de 3, né? Então tem mais um. Esses S1, esses significantes mestres, como eles chamam, são as formações do inconsciente. Agora há pouco eu esqueci uma palavra, né? É um S1. Por algum motivo eu tive esse lapso de memória. Se eu me colocar em análise, talvez eu descubra o motivo. Mas pode ser qualquer outra formação do inconsciente. Quais são as outras? Inclusive é título de um seminário do Lacan, as formações do inconsciente. Como o inconsciente se manifesta? Xistes, sonhos, atos falhos, que eu mencionei. Os atos são atos falhos, são e os sintomas. São, para Lacan, esses S1s que retornam da onde? Do inconsciente, ou de fora. O fora do inconsciente não é o fora absoluto, a gente vai falar deles. É um detalhe. Então, vamos supor. Eu esqueci de fazer uma pergunta muito importante por isso. Quem aqui faz análise? A maioria. Né? É fundamental fazer análise. Tá? Inclusive entender, na prática, esses conceitos tão abstratos. Então, então, no lapso, ou nas outras formações do consciente, vou falar disso agora. Como é que ele passa? Como ele passa momentaneamente para a consciência. Né? Isso é em análise. Passei entrevistas preliminares, já estou em trabalho psíquico. Chegou numa sessão e eu cometo um ato falho. O analista me pede para fazer associações, né? E ir falando dessa forma, de palavras, de esquecimento, etc. Isso só serviu para eu falar de outras coisas. Eu vou ampliando, né, campos de saberes, vou acessando.
Vamos supor, 2, 3 sessões depois, eu trago um sonho para análise. Mesma coisa. Me fala dessa parte do sonho. Né? Fala daquela outra. Associe. Isso me ocorreu, isso me lembrou fulano. Né? Essa pessoa do sonho tem a cara de fulano, mas tem o jeito de andar de ciclano. Então eu vou associando. Vamos supor que 2 meses depois, de uma outra sessão, eu falo de um aspecto do meu sintoma específico. Né? Eu vou fazer a associação. De repente, vamos supor que 1, 2, 3. Na 4ª vez que uma formação do inconsciente aparece, vamos supor que é um sonho. Né? Esse sonho me traz uma dimensão que eu não tinha me dado conta, dentro do inconsciente. Isso quer dizer que o que me levou a esse sonho, e o próprio sonho já traz um sentido, ele é interpretativo. A noção de interpretação da psicanálise tem a ver com isso. Com o que eu consegui produzir, e não veio do analista. Né? Veio desse deslocamento que o inconsciente fez ao entrar no S5 ali. Ou seja, uma quantidade, no caso, de ações, né? Informações do inconsciente. Isso, por retroação, tem a ver com os anteriores, numa cadeia associativa. Ele aglutina pedaços de saber anteriores nesse daqui, e isso provoca uma mudança significativa no conjunto do simbólico. Pode ser a situação em que uma angústia que eu carregava diminui, pode ser um sintoma corporal ou de pensamento que vai embora ou diminui nesse momento. Eu teria que falar da teoria do discurso, né? Isso fica mais claro no discurso, nas passagens dos 4 discursos. Né? Mas tem a ver aqui com o que eu estava falando. Isso aqui é o Lacan, né? Teorizando o aparelho psíquico. A maioria das pessoas tem esses retornos. Mas o que acontece com o senso comum? Né? Onde impera a ideologia e o imaginário. Sonhei com tal coisa, mas é só um sonho. Ou tem aqueles livrinhos, né, de interpretação. Caiu um dente, então a pessoa vai morrer. Isso não tem nada a ver com interpretação no sentido freudiano. Mas o mais comum é não ligar. Ufa, foi só um sonho. Na psicanálise não tem essa, não. Nunca é só um sonho, né? Opa, foi um sonho. O que tem aí? Né? Eu falei para vocês da ruína pelo êxito, que é essa dimensão do neurótico, que não consegue usufruir das coisas boas que eventualmente ele alcança. Né? Em 2016, 10 anos atrás, eu tinha só uns 6 anos de análise. Já tinha processado algumas coisas, mas então, eu fui fazer um doutorado na UERJ, é um dos poucos doutorados específicos em psicanálise do Brasil. Né? Era um grande sonho, então realizei. Difícil de entrar, né, no processo seletivo. Na primeira noite, morando no Rio, eu sonhei. A UERJ era um prédio de 2 andares, no sonho eu entrava no elevador, mas por algum motivo eu entrava no contrapeso do elevador. Conforme o elevador subia, eu era esmagado. Esse sonho foi fantástico para a minha análise. Ele foi esse assim aqui. Bom tempo associando essas questões de por que toda vez que eu consigo algo, vê um sintoma corporal, eu procuro médico, faz exames, não tem nada. Ou alguma coisa do pensamento, né? Pensamentos obsessivos, desliguei ou não desliguei o fogão. O ferro, deixei ligado ou não, etc.
Então é um exemplo, né, da ruína pelo êxito. E veio no sonho. Já pude falar e associar mais um pouco, cada vez mais, nessa dificuldade. E, no final das contas, no meu caso, aí um parente dos pais por vista econômica. Meus pais são proletários. Hoje eu consigo ajudá-los, né, eles estão idosos, ajudá-los com o básico, né, que é difícil eles não ter. Está com a aposentadoria do salário mínimo, cada um. Mas, para chegar até aqui, tive que superar essa neurose de fracasso que eles enfrentam. Essa ruína pelo êxito. Toda vez que tem um êxito, vem o esmagamento da neurose. Então, esse é um sonho que eu estou fazendo. Mas depois de uma sequência de tudo que eu havia possível. Tem um outro também, não tenho tempo aqui para falar. Tem, quase 20 anos de análise, a gente tem bastante exemplos. Mas o time análise produzir esse S2 faz abrir alguns sentidos angustiados. É assim que a análise funciona. Mas com detalhe, esse S1 aqui vai ser um novo S1 de uma outra cadeia que vai se abrir. Mas há de haver um fim, ao menos com o analista. É um texto do Freud que se chama Análise Terminável e Interminável. Qual que é terminável? É com o analista. A interminável é você, depois que fez esse processo com o analista, na medida do possível, fazer sozinho isso que você conseguiu fazer ali naquele tempo. Então, eu tenho um ato falho, eu tenho um sonho, eu tenho aquilo, opa. O que eu estou deixando de considerar aqui na minha vida que o meu inconsciente está retornando? Mas eu tenho que ser capaz de não ser surdo a esse retorno, onde que a maioria das pessoas tem. Né? Aliás, um desses retornos é o mais dolorido, que são os sintomas. É o principal. Inibições, sintomas e angústia. São essas três coisas que eventualmente nos levam para uma nada. Então, esse é o nome do pai. E o S1 que foi extraído, olha que interessante, o nome do pai também é o falo simbólico. O que foi extraído, né, que é o S1, ele é o falo imaginário. Porque, veja, quer dizer recalque do falo imaginário. Quer dizer que o falo simbólico, essa dimensão da incompletude, ela vem substituir, ela vem no lugar de. Alguma dúvida em relação a esses pontos aqui? O recalque do falo imaginário é o falo simbólico. Jesus falo simbólico. O falo simbólico é o contrário, que produz o recalque do falo imaginário. Recalque aqui é um detalhezinho, né? Pode falar do recalque em três tempos. Falamos de dois aqui. Não vai falando dos três, mas vou nomeá-los melhor. Tem o recalque originário, que o Lacan chamou de metáfora paterna. Que é quando o nome do pai, ou o falo simbólico, vem recalcar, vem simbolizar, vem em cima do falo imaginário. Daqui a pouco eu volto aqui. No caso, você falou porque o falo imaginário não se recalca. Então, se ele é recalcado, você está falando do falo simbólico. O falo imaginário, na verdade, ele é suprassumido, né? O recalque originário provoca a suprassunção. Não falamos da historinha. Como você pensou? Ela desejava algo não especial, olhou o que faltava, que era ela não ser menina e não ter o coituma dela, então ela foi pro imaginário. Sei lá, pagando, né? Então aquilo que ela queria, a torneirinha, e ela não tinha, fez ela olhar para alguma coisa
que ela queria, mas que também que depois ia faltar. Aí ela criou um ajuste para isso, para poder lidar com aquela transição. Mas já tem um primeiro deslocamento, né? Na diferença sexual, lá do infantil, que a gente abordou, né? As criancinhas, elas não têm a concepção de um segundo sexo, só a do masculino, né? Por isso que no imaginário neurótico infantil, ou infantil, uma coisa é infantil, outra coisa é o neurótico. O neurótico é o infantil que não foi superado na vida adulta. Na fase fálica, não existe a menina, não existe a mulher, porque a vagina não é significada, até que venha o simbólico. Então, naquela comparação, são os testes lá do Piaget, né? Ele tem mais, portanto, ele goza mais e goza melhor do que eu, que só tenho um pedacinho. E na verdade nem é isso, né? Se você vê a anatomia do clitóris, ele é interno. A questão é tamanho. E a criança, ela associa tamanho com qualidade. Ela não consegue dissociar que, eventualmente, uma coisa que tem um tamanho menor pode ser igual ou até melhor do que uma coisa maior. Então, a neurose, ela fica presa nessas ideias infantis. O que o Maurício de Souza demonstra ali, portanto, ele é um freudiano nesse sentido, é que a criança queria esse pênis, a menina, que ela não tem. Mas ao final da história, qual é a moral? Ela tem sanção. Ela pode ter outras coisas que entram naquela equivalência simbólica do falo agora, não é mais do pênis. Sanção é a torneirinha da É possível e necessário no sentido de que isso pode se deslocar para tantas outras coisas, né? Diferentes. Tem uma coisa também que tem a ver com a anatomia de certa forma, né? Os homens que se estruturam, o Lacan também vai trazer outra coisinha super complexa, se chama tábua da sexuação. Alguém já viu essa tábua? Já se reparou? É uma maravilha também. Você olha assim, se assusta. Esse negócio, esse monte de letras e fórmulas. Eu fiz psicologia, eu quero psicanálise porque eu não queria exatas, mas aquilo é de um nível de abstração fantástico, ao ponto de elucidar coisas fundamentais. A tábua da sexuação tem dois lados, o lado do homem e o lado da mulher. Primeira coisa, não necessariamente os homens estão do lado do homem e vice-versa. Vocês assistiram o filme Carandiru? O personagem do... Me fugiu o nome dele. Hoje eu tô bom de esquecimento, né? De quem? Que faz o rapaz homossexual? Rodrigo Santoro, né? Justamente. Aquilo lá, anatomicamente, é um homem, mas o que ele performa ali é até exageradamente mulher. Né? Ou seja, anatomicamente, ele está do lado macho, mas ele performa, enquanto semblante, é um desconceito, uma mulher. É difícil falar da tábua sem trazê-la, mas o essencial é que os homens que se subjetivam, ou uma mulher também, né? Tem aquela versão da homossexual que mimetiza o homem, né? Como semblante. Tem várias versões da homossexualidade. Quem está do lado de cá, do lado do homem, fica tão apegado à dimensão fálica que pouco consegue, né, transitar por outras possibilidades. E isso não é necessariamente ruim, é um modo de estar na vida. Agora, quando isso é muito fixado, aí temos o falicismo. E na tábua da sexuação, ela vai colocar um falo simbólico do lado de cá. E do lado mulher da sexuação, vai puxar duas flechas. Uma que vem para o lado homem, direcionada ao falo simbólico,
e uma que fica do lado mulher, né? Que é o significante da falta do outro. Quer dizer que quem está do lado mulher tem duas modalidades de gozo. Eu costumo dizer que desse lado a mulher abre as pernas. E na forma que o Lacan coloca duas flechas, né? Uma indo para o outro lado, em direção ao falo simbólico, e a outra direcionada a esse significante da falta do outro, que de certa forma quer dizer que ela é barrada. Mas é um outro modo de gozar, que não fálico. Então, uma mulher goza falicamente, por exemplo, quando ela é mãe. É o que dissemos, ela toma os filhos como seus objetos. Que é o modo fálico, né? Porque quem está do lado do homem toma do outro lado a mulher como objeto. Objeto A. Está dando um nó na cabeça de vocês, né? Porque é muita abstração, até porque eu não estou trazendo a fórmula para falar dessa. É que a questão de vocês vai levando. Eu acho que eu vou fazer uma inversão de novo, vamos ver. Então, no que você está falando, a posição do homem, ele é o falo, e a posição da mulher é de quem tem o falo. Ao contrário. Ó, sabia que era de novo, terceira vez. Mas veja, Eu sabia que estava ao contrário. mas é uma pergunta boa, porque, ressalto, são semblantes que performamos. O problema é que, na neurose, a gente não tem a dimensão do semblante, né? Ou seja, o falicismo é justamente aquele sujeito que acredita que tem. E do outro lado, a mulher que acredita que é o falo imaginário que completa os filhos, que completa um outro homem, uma outra mulher, que seja. Porque o que quer dizer semblante? Vamos supor, eu tenho uma namorada, né? E ela enche a minha bola. Ah, você é isso, você é aquilo. E eu faço semblante que acredito. Do meu lado, eu a tomo como um objeto brilhante, né? Belo. E ela, de certa forma, finge que acredita. Então, ela me toma como suposto ter o falo, e eu a tomo como semblantes, né? Como suposta ser o falo. Conseguem pensar um pouco a vida de vocês? Você falou, me fez pensar naquela coisa, sabe, de esposa troféu, sabe, aquela... Sim. Não, o homem que tem uma mulher para exibir. Isso é um falicismo. E aí o homem tem uma aparência discreta e a mulher é enfeitada, interpretada. Fiquei pensando qual a relação disso com a ideia de sujeito e objeto. Que todos somos relação com sujeito e objeto, né? Nessas posições, né? Ora somos sujeitos, ora somos objetos, né? Mas como você pensou isso? Vocês têm que trabalhar um pouco também. Eu posso dar algumas respostas. Vocês também. É que isso vai além, assim, no que eu formulei, que me venho formulando no tempo. Mas fico pensando nessa posição feminina de ser para o outro, né? Uhum. Que é esperada, enfim, instruída e alimentada socialmente, assim. Então, que não deixa de ser uma posição assujeitada, né? Esse é o ponto. Em que medida e de que modo? Pois é, porque também tem essa coisa dessa alternância entre se assujeitar
não sei, acho que tem algo na ordem do sujeito, objeto, que me vem a ideia de dominado e dominante. Isso, algo dessa ordem. Mas que também é bem complexo de se pensar, porque pode ter... Sim. Né, nas próprias dinâmicas sexuais, né? Aquele que é dominado... Sexuais e amorosos. Às vezes domina, né? No papel do dominado, então... Enfim. Mas a neurose feminina não é exatamente isso, ser o objeto do outro para então possuí-lo, né? A questão do falo, né? Então, já que eu não posso ter o falo, eu vou ser o seu falo, por exemplo, no nível anterior, Sim. né? É a própria neurose feminina, mas na esse verdade, é o ponto. ser escolhida, né? O que Ser diferencia? escolhida para que eu seja, então, já que eu não tenho o falo, vou me tornar o falo do homem, né? Aí vem a pergunta, o que diferencia isso enquanto neurose disso como semblantes nos jogos sexuais e amorosos, de um modo salutar, de um modo interessante? Foi o que eu acabei de dizer. Se eu encontro alguém que supõe, faz o semblante de supor que eu tenho falo, eu me sinto legal ali, né? E na correspondência, eu suponho e faço o semblante de que ela é o falo. Mas é um semblante. Nem eu acredito que ela seja o falo que me completa, nem ela acredita que eu realmente tenha, né? O semblante é da ordem do simbólico, nesse sentido. O problema é... Conhece a musiquinha da Blitz, a banda antiga, Você Não Soube Me Amar? Lembra dessa musiquinha? Aborda aí. No final das contas, todos são barrados pela linguagem, né? E todos são castrados simbolicamente, portanto. Mas há formas de se colocar na relação com o outro diferentes, né? E vem de tudo isso que discutimos no início. Agora, o que você colocou é importante, né? Quando é que ocupar a posição de suposto ser o falo não é uma posição subalterna. Tem a ver com isso. Se eu consigo me colocar nessa suposição, desse semblante, ao invés de acreditar que eu sou, jamais vai ser subalterno. Né? Até porque isso me dá um poder gigante, né? Frente àquele que acha, ou que acha não, que supõe, né, como semblante que eu seja. Tem diferenças. E tem a ver com a posição da analista. Tudo a ver com a posição do analista, como ser pessoas. No sentido de que o analista assume a posição desse semblante, um detentor de um suposto saber, mas ele não acredita. espera num discurso que ele vá se botar nessa posição. Ele não faz uso desse poder que a transferência lhe transfere, né? Sim, a posição do analista é da ordem do semblante. No caso, semblante de objeto A, né? Mas aí teremos que falar dos discursos, para ficar mais claro. Que é aquele A que você botou ali, né? Do infã. Aí tem um detalhe, né? O A do infã, O Azinho. o Azinho ali, ele é imaginário. Até começa teorizando o pequeno A como imaginário, né? Aqui, aí. Aqui, né? Esse é imaginário, assim como esse é bonito. O A do objeto A, que é o objeto causa do desejo, o Lacan coloca na intersecção dos três registros, né? Coloca aqui, ó. Então, tem o registro real, simbólico e imaginário. Esse Azinho, então, veja, ele tem três faces. Tem uma face real, essa do impossível, e tem uma face que recobre ele, que é imaginária, e uma terceira que é simbólica. Essa
É a isso que o analista faz semblante para o sujeito. Isso não nos ajuda muito a entender ainda. Mas vocês vão entender um pouquinho mais o que quer dizer a face real do objeto A agora. Vem comigo. Esse esquema da realidade, vocês já viram em algum lugar? Em algum texto? Não se depararam com ele? O esquema da realidade, sim. Vamos lá. Então, o que é a realidade psíquica? A realidade psíquica é essa banda aqui, ó. Esse trapézio, né? Que é um detalhe. O ideal do eu, ele se encaminha para esse ponto. E a imagem aqui. E o eu ideal, ele se encaminha para cá. Então, esse ponto, se a gente deitar ele aqui, ele vai aqui, né? Esse aqui vai aqui. Ele sobe essa faixa. Essa faixa é a da realidade psíquica. Que consistência tem essa faixa? Alguém sabe? Ela está aqui, ó. Ó. Esse é o triângulo imaginário que forma entre o primeiro outro e a imagem do sujeito e o falo imaginário. Essa é a triangulação imaginária que você tinha falado lá no início? Isso. Aqui é amor e ódio, né? É tudo isso. Esse é o triângulo do imaginário. Esse triângulo aqui é o do simbólico. Então, inclusive, o Lacan coloca aqui, ó. Ele coloca um I diferente para diferenciar do outro I aqui, né? Mais estilizado, imaginário. O simbólico também, coloca mais estilizado. Então, a realidade, ela tem consistência imaginária e simbólica. A nossa realidade psíquica é uma faixa, né, tirada de lá. E essa faixa, ela tem uma torção. É a banda de Moebius. Eu já falei para vocês, né? Suponhando que esse cantinho aqui se liga com esse aqui, eu tenho uma garrafa de Klein. Conhece essa topologia? Para quem não conhece, eu vou mostrar para você. Esse Lacan, ele vai abstraindo até o infinito. O real, então, é um fora absoluto, impossível. Agora, ele aparece na realidade, né? De vez em quando. Mas aí na banda de Moebius, o imaginário seria um lado e o simbólico não, né? Só tem um lado só. Na verdade, essa banda
Isso aqui, ó, é como se fosse... Aqui é imaginário. Sublinhas. E essa aqui são simbólicas. Aí o Lacan diz, a realidade psíquica é um véu imaginário e simbólico que nos protege do real. Onde está o real? Entendeu? O que você entendeu? Agora, é porque pra mim, eu sempre vi essa banda de uma... Sim, mas não assim como está falando. sim, então. O real ele está do outro lado se houvesse outro lado. Esse outro lado é um fora absoluto. Ele aparece quando? O exemplo radical do aparecimento do real é na psicose, né? Lembra que eu disse que o sujeito que fora inclui o nome do pai, nesse canto aqui, Lacan coloca zero, né? Aqui tem uma bengala. Alguma coisa sustenta esse ponto, mas é imaginário. Portanto, se é uma bengala e é imaginário, a estrutura toda da subjetividade, a realidade psíquica pode se quebrar. Então, essa banda, o que acontece? Ela quebra. Aí o real aparece. Então, mas ele aparece imediado, que é a pulsão. E em algumas situações da angústia, mais atroz, né? É como se houvesse pequenos buraquinhos aqui. E isso é mais interessante de notar em fenômenos que o Lacan chamou de psicossomáticos, que não é o mesmo que conversão histérica, né? Nas conversões corporais, a gente tem manifestações da dimensão imaginária do corpo. Porque isso aqui, ó, é o nosso corpo, viu? Que a realidade psíquica nos concerne. Fenômenos psicossomáticos, quais são? Tem muitos, né, tipos. Psoríase. Então, o corpo, na dimensão da carne, começa a ferir-se, virar ferido. Vitiligo, né, que o Michael Jackson teve, por exemplo, a pele perde a cor. Úlceras de vários tipos são psicossomáticos. Alopécia, quando cai os pelos e cabelos. E todo... Que doença é essa? Aí já é mais, é mais comportamental, não é que o cabelo cai, né? Sozinho. Mais ansioso, né? Isso tem a ver com o comportamento, um sintoma comportamental, né? Por quê? Na psicossomática, é a dimensão real do corpo que começa a aparecer. O que é o real? É o que está recobrido por imaginário e simbólico. Nossos corpos têm esse recobrimento. Feito pelo imaginário, no estado do espelho, e depois, né, com a introdução da entrada do simbólico por muito bem. Nosso corpo está recoberto pelo imaginário e pelo simbólico. Faltando, nem que seja pontualmente, em pequenas partes, esse cobrimento é o real da carne viva. Alguém já se machucou, esfolou o dedo dos pés jogando bola na rua, ou coisa do tipo, ou qualquer esfolada que dá, fica carne viva, dizemos, né? Então, essa é a dimensão real do corpo. Agora, no caso da psicose, vocês teriam que ouvir um sujeito que desencadeou a psicose, né? Ou ler as memórias do presidente Schreber, que o Lacan, mais antes do Freud, comenta. O que aconteceu com o Schreber? O mundo acabou. Ele relata, né, no início do seu livro de memórias, por exemplo, que isso aparece imaginariamente, mas é a dimensão real, né?
ele relata que ele chegou a ler o seu próprio obituário no jornal. Ele morreu. E o mundo acabou. Né? E ele vai fazer o que então? Ele vai reconstruir a sua realidade a partir do delírio. Inicialmente, depois ele vai ter outra forma a realidade dele. Lacan vai teorizar. Mas não vou falar disso agora. Inicialmente, ele foi reduzido a um nada, porque a sua banda de moedas se desintegrou totalmente. Mas tão logo isso aconteceu, ele começou a colocar algum sentido. Primeiro, ele tem uma catatonia geral, que é essa imobilidade do corpo, porque a sua realidade desintegrou-se. Né? Ele que ele foi saindo dessa catatonia e pôde falar, e ele relatou isso no seu livro depois. Né? Ele foi dizendo coisas, por exemplo, o Dr. Fleshing, que era o médico que fazia a gestão do manicômio, ele quer me usar para abusos sexuais. E ele quer me colocar à disposição de todos os homens, né, para esses abusos. O que é isso? É aquela linha imaginária, amorosa e agressiva. Então, primeiro isso desintegrou-se, mas tão logo ele começou a falar, essa linha se recompôs, pelo menos. Só que é uma linha impossível, porque o outro, ele aparece na sua dimensão imaginária completa e terrível. Por isso é um paranoico, né? É um outro que quer me destruir, dessa forma, no caso. E o delírio dele vai se estruturando a tal ponto que ele vai conseguindo sair, aos poucos, nessa linha impossível. É todo um processo que durou anos, que ele vai relatando, ao ponto de ele conseguir estruturar toda uma narrativa em que ele é um personagem central, né? Ele não deixa de ser. O Dr. Fleshing sai de campo e entra a figura de Deus. E muda o aspecto em que ele era tomado. Inicialmente, ele seria esse puro objeto, não é? Você que colocou a questão do objeto, de ser passivo. Esse é o extremo da passividade frente ao outro, que o bebê vivencia, né? E é necessária essa vivência. O problema é esse retorno tópico, diz o Freud, né? A esse momento, na psicose. Nesse momento, ele está totalmente à mercê de um outro poderoso e gozador. Sem barcos, né? Ele quer me destruir, ele quer fazer essas atrocidades. Só que ele vai elaborando o seu delírio. E o Freud diz, a cura da psicose é o próprio delírio quando ele vai se estruturando. Ao ponto dele chegar à ideia seguinte, de que ele, então, é a nova Maria. Ele não fala nesses termos, mas é como se fosse. Por quê? Porque Deus um dia virá e transará com ele travestido de mulher, né? E dessa cópula nascerá uma nova raça de seres superiores na Terra. Só que ele elabora tanto esse delírio que ele, de certa forma, consegue colocar num horizonte. Então, é como se ele reconstruísse um pouco de algo de ideal do eu, que dá a ele, então, essa possibilidade, inclusive, de voltar a viver em sociedade. Tem um fato até interessante, que ele era advogado, né? Aliás, ele era juiz. Então, não só juiz, né? Inclusive, ele desencadeou a psicose quando ele foi nomeado, tão brilhante que ele era, né? Ao que para nós aqui é o ministro-chefe do STF.
Era outra formação social lá, mas é algo mais ou menos parecido. O próprio rei era uma sociedade em transição, né? É que nomeou ele. Aí ele não dá conta dessa posição simbólica, né? Que ele não tinha o nome do pai. Então ele se desintegra. Mas o interessante é que no processo de pedido de saída dele do manicômio, infelizmente não tinha CAPS naquela época. Ele foi advogado de si mesmo. Inclusive apresentou suas memórias como anexo do processo. Então, ele conseguiu comprovar, mesmo com certas esquisitices, e convenceu, né, quem julgou, seus colegas que o julgaram, que ele estava apto a viver em sociedade. Vocês pegaram as memórias dele, é de uma engenhosidade, né, aquele texto, fantástico. Uma produção de saber, de uma lógica tão intrincada, porque é isso, ele teve que reconstruir a sua realidade psíquica que se quebrou. Mas o Lacan vai dizer que, quando ela é reconstruída, ela não tem mais a mesma forma, né? Ela vai ter uma forma diferente. E aí é outro esquema que ele elabora, que ele chama de esquema I. Não é o esquema E. Mas não vamos poder falar disso hoje. A mãe do Joaquim teve uma boa coisa, né? E a mãe sem querer engole, né? Pronto. Então, para ele não cair nisso, né? O delírio, como reconstrução da realidade, é uma certa forma de criar um rolinho de pedra, né? Tirar algo dessa situação. Então, eu estava dizendo que as formações psicossomáticas é como se tivesse furos na banda, né? E em pequenas localidades do corpo, então, temos a carne viva, que tem que ser morta. O que mata a carne viva é o imaginário e o simbólico. Mata aí no sentido de simbolizar. O que eu não entendi direito é a diferenciação da conversão histérica para psicossomática. Então, assim, por exemplo, pelo que você está falando, sei lá, uma gastrite, eu acho que seria mais uma... Conversão histérica. Ah, então, tá vendo? É que a úlcera gástrica já seria mais da psicossomática. Porque é mais grave? Porque fura o organismo, né? A gastrite, ela é meio que uma transição, mas tem outros exemplos melhores. Paralisias de membros, como alguns casos que o Freud trata, né? Não tem explicação fisiológica médica. Simplesmente aquele membro, ou cegueiras histéricas, né? Ele para de enxergar e não tem explicação médica, fisiológica. Mas ainda assim são... É na dimensão imaginária e simbólica do corpo o sintoma conversivo. Então, aquilo que fura, que descolore, que provoca quedas de partes do corpo, é dessa ordem da psicossomática. São pequenos furos na realidade psíquica que também tem a ver com o corpo, né? A realidade psíquica é o óculos com o qual a gente enxerga a realidade. Aquele exemplo que eu dei das duas irmãs, né? Frente à mãe, é a realidade psíquica. As duas chegaram lá e disseram a mesma coisa. Eu acho que minha mãe gosta mais da minha irmã. Que é a realidade psíquica. Um outro exemplo. Uma vez eu dando supervisão, eu dou supervisão em grupo também, né? Onde tinha duas psicólogas que tinham a mesma analista. E elas eram atendidas no mesmo dia, na mesma tarde, né? E uma vez essa analista esqueceu que ela ia atender, não foi. Então, começamos a reunião e elas estavam falando desse fato, né? Uma falou assim: para mim tudo bem. Reagendamos e
bola para frente. A outra ficou absolutamente arrasada. Como assim? Ela me esqueceu, não sei o que eu vou fazer, não sei se volto mais lá. Isso é realidade psíquica, né? Tem a ver com a história e com a neurose de cada um. Como cada um construiu a sua relação, né, com a função materna e com a função paterna. Basicamente, a realidade psíquica tem a ver com isso. O Lacan diz, então, nos escritos, a realidade psíquica é um véu imaginário e simbólico que nos protege do real. Esse real que é a carne viva, né? Ou que aparece em nós por meio da carne. Alguns costumam olhar para essas teorizações, né, e pensar, mas então, quer dizer que quem faz a função mãe tem menos importância que quem faz a função pai? Será? Até porque, né, em última instância, são funções, né? Podem ser duas mulheres, podem ser dois homens, podem ser só uma mulher ou só um homem. Inclusive, às vezes tem uma mãe e um pai biológicos, físicos, na realidade, e isso não operar tão bem. E às vezes ter apenas uma mãe solo e operar melhor. Né? Como explicamos isso? Mas dos dois lados tem a ver com como o outro se posiciona, né? Ele vê isso, né? Duas analistas. Uma olhou aquela situação, né? Ficou abandonada e a outra tanto faz. É a mesma situação. Mas tem sempre a parte do outro e do sujeito, né? Qual é a frase que o Freud comenta acerca da implicação do sujeito? Qual é a tua parte na desordem da qual você se fica? A desordem tem a ver com o outro, mas tem a ver, em parte, com você também. E é aí que a análise começa. Quando o sujeito, principalmente na histeria, né? Porque o outro fez isso, o outro fez aquilo. E no limite, o outro abusou de mim. Não, é que não haja abusadores. Infelizmente há bastante, né? De várias formas. A questão é o sujeito achar que ele não tem nada a ver com isso sempre. Claro, um abuso sexual, por exemplo, ou outros tipos de abuso forçados, ou os abusos de poder no campo do trabalho, né? Isso tem a ver com o outro que opera esses abusos, né? Mas mesmo quando o sujeito inicialmente não tem nada a ver, ele está lá como sujeito. De alguma forma, isso lhe concerne. É dessa forma que ele tem que começar a falar em análise. Para ver o que ele pode fazer com isso, inclusive. Para ele, inclusive, sair dessa posição de vítima, que eventualmente ele foi. Mas ele está tão fixado nesse trauma que ele não consegue sair dali. E fica ressentindo a situação. Mas qual era a questão mesmo? É você que colocou ou foi outra pessoa?
Bom, já é um momento de questões aí para a gente dialogar, né? É tanta coisa que a gente vai pensando, a questão da realidade, né? Como é que olha para aquela coisa, né, que a gente fala, né? Como é que escolhe, né? Esse outro vai colocando tinta, cada vez a gente, como é que a gente vai recebendo isso, né? Como é que a gente vai olhando para isso, que a gente vai recebendo? Eu acho que fico pensando, a gente tem mais a ver com o sujeito que vai recebendo e vai olhando para isso, porque ele tem isso no autismo, né? Ah, porque a questão do autismo tem algumas pessoas que falar. Ah, porque a mãe olha para o filho de algum jeito, ou é a mãe que faltou alguma coisa. Fico pensando, esse sujeito deve ter olhado para essas questões de uma forma, né? De um jeito ou de outro, né? Também tem uma posição aqui, né? Diante disso. Do sujeito? Então, sujeito. é o que eu disse, né? Inicialmente o sujeito, ele não é sujeito, ele é assujeitado totalmente, né? Aos pouquinhos ele vai tomando posição de sujeito. Isso acontece na segunda fase, que é a anal, né? Na primeira, o que é? Tem os espasmos, choros, o outro interpreta. É fome, é frio, é isso, é aquilo. Então, a demanda vem do outro por uma interpretação. O sujeito é passivo total. Na fase anal, começa a ter uma inversão aí. Porque é o outro dizendo, faz no pinico, faz no troninho, não faz agora, faz depois. E ali é uma luta que se trava, né? A criança começa a se posicionar já um pouco como sujeito. Tem um buraco nesta cadeira! É claro que tem um buraco. A intenção é esta. Ah, agora faz. Não quero fazer! Ah, anda! O senhor Vaso é amigo. Não. A melhor maneira de se tratar um amigo novo é sentando nele e dando um grande presente. Ai, isso é nojento! Pode ser, mas você vai fazer de qualquer jeito, porque está na hora de você crescer. Não quero crescer! Mas precisa. Não. Dá para pensar que alguns, vou usar os termos que eu tenho em mente, assim, alguns estados de angústia podem despertar um estado regressivo do sujeito, nesse sentido. Uma perda muito significativa. Sim, aí nesse caso, é frustração, né? A frustração, quando o sujeito tem dificuldade de superar essa frustração, ele regride, né? Um exemplo básico disso é a criancinha, que até então era o centro das atenções, ganha um irmãozinho. Qual a tendência dele? É regredir para ficar o mais possível próximo e querer a mesma atenção. Nas neuroses, temos sempre regressões, né? Esses momentos de fixação da libido. E a boca de crocodilo e o rolo de pedra? Vocês conhecem a Dona Hermínia, personagem do Paulo Gustavo, né? Maravilhoso. Felizmente nos deixou cedo demais. A gente ri muito, né, com a Dona Hermínia. Mas é uma caricatura de um tipo de mãe muito difícil, né? Não é à toa que no filme, se vocês prestarem atenção, então na história, tem um dos filhos que foi morar em Brasília. Só aparece por ligação e ela sempre reclama, você não vem me visitar, não sei o quê.
E os outros 2 filhos estão sempre ali, né, atravancados com essa mãe invasiva. Tem uma cena que, acho que é do segundo filme, a menina, a moça, né, tem um filho, então a neta da Dona Hermínia, e a Dona Hermínia diz: eu vou estragar essa criança. Você vai querer consertar, tratar bem, mas eu vou estragar, porque eu sou vó, eu sou dessas. Mãe, você deu chupeta pra Aruan? Por isso que ela dormiu rápido. Eu falei que eu não queria que desse. Não é você que tem que querer não, Marcelina. É criança. E quem disse que ela queria? Ué, eu mostrei a chupeta, se botei na reta da visão dela, ela regalou o olho e entreguei pra ela. Ai, mãe, sério, você tá fazendo tudo errado. Marcelina, deixa eu explicar uma coisa pra você, minha filha. Você vai educar essa criança, chegou em mim, eu vou estragar na hora. Tá? Eu vou dar doce, vou dar laptop, vou dar tudo. Aceita. Você tá entendendo que isso não é correto? Onde é que já se viu dar doce pra criança? Eu não tenho condição de ser correta, Marcelina. Não viaja. Você virou as costas e enfia o doce dentro da goela dessa criança. A neta é minha, se mexe na sua vida. Então, é uma boca de jacaré tão bocuda que não se contentou só com os filhos. Isso é muito comum, infelizmente, né? Essas avós estão lá, muitas vezes, demandando que o filho ou a filha lhe dê um neto, né? Porque essa boca quer engolir tudo. Bom, e falei das funções, né? Função materna e função paterna. Muitas vezes a gente recebe na clínica com crianças e adolescentes, ou até ouvindo adultos, né? É uma certa inversão. Mães tentando colocar limites e pais que não conseguem fazer o que teriam que fazer, né, inclusive. Às vezes a coisa está meio invertida ali. O que é terrível, né? Aquilo que você falou na dissolução do Édipo, ser como um pai e em última instância tentar superar esse pai ao mesmo tempo. Aí eu fiquei pensando assim, porque superar esse pai não seria simbolicamente matar esse pai? Matar no sentido dialético, né? Supra-assumir. Ir além dele, servindo-se dele. Nesse sentido. E daí ele fica, ao mesmo tempo está identificado, mas ainda assim teria um desejo de ir além. No final das contas, pai aí são os ideais socioculturais. Infelizmente, no caso do capitalismo, esses ideais são muito imaginarizados, portanto, não colocam limite ao narcisismo, né? Portanto, não colocam limite à agressividade e ao amor intenso. Que, na verdade, são moedas, são faces da mesma moeda. Daí, cada vez mais angústia, cada vez mais drogas, né? Seja ilícitas, seja as lícitas. A gente vive um processo de toxicomania, ilegal e ilegal. O psiquiatra é tão distribuidor de drogas quanto, né, o cara lá da boca, que distribui as ilícitas. Os níveis de medicalização estão subindo assustadoramente, né, ao ponto de medicalizar cada vez mais cedo em situações cada vez mais absurdas. Cada vez mais absurdos. Vão ampliando cada vez mais. Das crianças, né? A medicalização infantil foi uma série assim. Tem uma coisa que tem muito agora, tem um filme o último filme do Toy Story, que mostra como as crianças estão fixadas nas telas, né? E aí tem muito isso de como que esses hábitos é um vício, né? A pessoa fica viciada ali, assim. Nesse sentido, a criança, ela... Porque eu fico pensando que se essa tela ela não é uma maneira de gozar, de alguma forma. Tudo que é da ordem dos sem limites, que leva a isso, é da ordem do gozo, né? Sem limites.
E hoje em dia com chat, né? É. Não fica resto nenhum, né? Agora ela bota, já vê, já quer a resposta para tudo, já denuncia. E na hora, né? Eu acho que essas drogas, são prescritos exatamente chegar a essa felicidade. Tanto da parte dos pais, né? Sou professora na universidade, mais da metade, né? Toma o medicamento. Bom, é uma sociedade que nela não está incluído o nome do pai. O nome do pai está fora incluído na sociedade que vivemos. É até impressionante que não haja mais. Bom, e tem havido, né? Está aí crescendo os impasses psíquicos mais radicais. Mais questões? Eu não tive nenhuma pretensão de ensinar para vocês o que é o Édipo e o esquema da realidade e metáfora paterna. Em tão pouco tempo, só dá para dar uma pequena amostra, né, para vocês começarem o percurso. Esses seminários, né, não tem outra função não ser essa. De repente dá algum norte aí dessa trajetória toda. Que há para fazer. Comentaram comigo que a proporção do esquemático não é uma casa. O imaginário é menor, simbólico. Eu não sei se eu entendi errado. O que eu tinha entendido é que o simbólico não comportaria um imaginário maior que o simbólico. Porque sempre tem que ser menor. Eu sempre com muita dúvida. Faz sentido, né? A questão é que nas neuroses e nas situações de impasses radicais, porque nem todo impasse psíquico, sofrimento é neurose, né? Porque tem outras duas estruturas, a gente tem uma diminuição do simbólico e uma inflação do imaginário. O detalhe é que os três registros são fundamentais. O problema é a proporção de acesso que temos a cada um deles. Não tem nenhum malvadão aqui por definição. O real tem sua importância, o imaginário e o simbólico. Aliás, o Lacan constrói muitas teorizações a partir do RSI, né? Já que você falou disso, veja, o Lacan situa, por exemplo, o amor aqui, o ódio aqui e a ignorância aqui. O amor no nível imaginário, né? Esse amor da completude. Ele é imaginário e simbólico, mas ele exclui o real. Então, nessa versão amorosa, os amantes não querem saber daquilo que descompleta, daquilo que foge a algo idealizado perfeito. Então, o amor é a relação entre imaginário e simbólico excluindo o real. E outra coisa interessante, o ódio é quando o real invade o imaginário sem que o simbólico consiga fazer mediação. Exemplo do ódio. Uma batida de carro, né? Algumas pessoas saem transtornadas e violentas, verbal e às vezes até fisicamente, né? Quer dizer que o real apareceu na batida, invadiu o imaginário, mas faltou o simbólico para, opa, calma, vamos ver o que aconteceu, quem está errado, vamos ligar para o seguro, desculpa, e a palavra vai, né,
dar conta, o simbólico vai dar conta de fazer mediação nessa reprodução do real. E a ignorância tem a ver com a produção real e simbólica, excluindo o imaginário, porque o imaginário é da ordem da produção imagética, né, do sentido. O sujeito fica fixado no não saber. Por hoje é isso, então? Pediram para eu tirar uma foto com vocês.